Bom, pessoal, na nossa revisão aqui para a ESA, hoje nós vamos falar sobre os logaritmos, né? Bom, aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar em logaritmos é na definição do log. Para a definição do log, a gente fala quando eu tenho um log de A na base B, esse A é chamado de logaritmando, B é a base, é igual a x, que é chamado o logaritmo, né? Para eu poder tirar o log, a gente fala que a base, né, ó, a base elevado ao logaritmo, ao resultado, b elevado a x dá o logaritmando, é igual a. Então essa é a definição, né, para eu poder tirar o log ali. Tá? Base elevado ao resultado, base elevado ao logaritmo, é o logaritmando. Só tem algumas condições que a gente não pode esquecer. Esse a, que é o logaritmando, ele precisa ser maior do que zero, tá? E a base, ela também precisa ser maior do que zero, e a base também tem que ser diferente de 1. Então essa aqui é a condição de existência para um log. E aí, ó, tendo como base a definição do log, esse esquema inicial, e as propriedades, basicamente você faz qualquer questão. Tá? Então eu peguei aqui, ó, questões principais, tá bom? Questões que eu acho que podem cair na prova da ESA, trabalhando com as propriedades principais. Então, ó, eu acho que aqui tá, ó, o que você precisa. Eu acho não, aqui tá o que você precisa. Log é um assunto extenso, tem mais detalhes, né? Mas enfim, para a prova da ESA, um resumão, né? A nata tá aqui. Então, ó, propriedades. Nós temos a primeira muito famosa, né? Quando eu estou multiplicando num logaritmando, log de A vezes C numa base B, isso aqui solta num log somando. Log de A na base B mais log de C na base B. Então é uma propriedade. Assim como eu posso olhar um log somando e juntar ele num log só. Se estiver somando, para juntar num log só, fica multiplicando logaritmando. Tenho Ó, se eu tenho do multiplicando, eu tenho da divisão, né? O log da divisão no logaritmando. A dividido por C na base B. Divisão abre numa diferença. Fica log de A na base B menos log de C também nessa base B. Tá bom? Bom, se eu olhar para uma diferença, eu posso voltar e juntar num log só na divisão. Propriedade muito importante, nós temos também a do expoente, a famosa regra do peteleco. Log de A elevado a n na base B, esse expoente ele pode cair aqui na frente, multiplicando, né? Ele deve cair multiplicando aqui, ó. E aí fica n vezes log de A na base B. Patrick, e se o expoente estiver na base? E aí ele vai multiplicando, ó, pode acontecer também. Eu tenho um log de A na base B elevado a n. Esse n, ele passa para frente do log, ó. Vai dar um peteleco também, só que agora é um peteleco invertido que a gente fala. Ó. Ao invés dele ir para lá e multiplicar por n, ele vai multiplicar por 1 sobre n. Vai ficar 1 sobre n, tá? Vezes log de A na base B. Então essas são as principais propriedades, tá bom? Ó, é bom a gente lembrar que o log de um número na sua base vale 1, ou seja, log de 10 na base 10 vale 1, tá? O log de 1 ele vale 0, tá? Então isso também são propriedades que a gente pode ver em uma questão ou outra. Bom, tem a mudança de base também, que eu posso anotar como uma propriedade, supondo log de A na base B, eu quero passar para a base 10. Isso vira log de A dividido por log de B, em dois logs separados assim, ó. Patrick, como que eu sei que a base é 10? Quando ele não falar nenhuma base aqui é porque a base era 10. Quero passar para a base 5. Tem problema. Você vai passar, só botar a base 5. Tá? Mas aí a mudança para a base 10 é o que a gente trabalha mais, né? Então vai depender muito da informação do enunciado. Então vamos olhar aqui as questões, ó. Primeira questão, definição. Log de x na base 5 é igual a 2. Eu posso falar então, ó, que log, ó, eu tenho log de x na base 5 é igual a 2. Usa a definição do log. Base elevado ao resultado é o logaritmando. 5 elevado a 2 é o x. Ou seja, 25 é igual a x. Tá? Aí, ó, e o outro? Log
de y na base 10 é igual a 4. E aí vai ficar ó, a definição do log. As alternativas estão com sinais trocados, tá, gente? Todas as alternativas aqui tem um menos na frente, ó. Tá? Que foi erro meu ali de digitação. Vamos lá. Ó, base elevado ao resultado, 10 elevado a 4 é o y. 10 elevado a 4 é 1000. Então, ó, 1000 não, né? 10.000. Então, 10.000 é igual ao valor do y. Bom, gente, a partir do momento que a pergunta, né? No caso aí a pergunta foi log de x sobre y na base 20. Gente, x sobre y é só você botar os valores ali, ó. Na verdade, a gente vai efetuar essa divisão, 25 sobre 1000. 10.000, vocês meio com 1000, né? Ó, vamos efetuar essa simplificação. 25 dividido por 10.000, eu posso parar aqui, ó. Vai dar 1, tá? Sobre 400. Então, essa fração x sobre y, ó, na verdade, ela é 25 sobre 10.000, que é a mesma coisa que 1 sobre 400. Eu simplifiquei, dividi por 25 em cima e embaixo. Então, ó, eu posso já colocar aqui tranquilamente esse valor. Ou eu posso colocar 1 sobre 400, ó, é a mesma coisa que 1 sobre 20 ao quadrado. Então, ó, esse cara é 1 sobre 20 ao quadrado. Não sei se você lembra disso, eu posso passar essa base aqui lá para cima. Ao passar lá para cima, é só lembrar que o expoente fica negativo. Então, se você tiver com um número com a potência no denominador, para passar para o numerador, é só colocar o expoente negativo. Então, é uma solução. Uma das soluções é essa, ó. X sobre y, fiz no rascunho aqui, é 20 elevado a menos 2, ou seja, vai ficar log de 20 elevado a menos 2 na base 20. E aí é só dar um peteleco nesse menos 2, ó. Deu um peteleco no menos 2, vai lá para frente multiplicando. Menos 2 que multiplica log de 20 na base 20. É uma das formas de você fazer. Um log de um número na sua mesma base dá sempre 1, gente. Log de 10 na base 10, log de 5 na base 5, log de 20 na base 20 vai dar 1. Então, ó, o resultado aqui vai ficar menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Então, uma saída nessa questão era desse jeito, tá bom? Você poderia ter trocado aqui o x sobre y para 1 sobre 400 e colocado igualado a uma outra letra, beleza? Mas ali foi uma forma mais rápida da gente fazer. Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Log de x menos y, vamos ver se você entendeu esse lance da definição. Log de x menos y na base 3 vale 5. E aí eu posso aplicar aqui, ó, a propriedade, né? A base elevada ao resultado é o logaritmando, ou seja, 3 elevado a 5, tá? É x menos y. 3 à quinta, gente, 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo é 27, 3 à quarta é 81, né? E 3 elevado à quinta vai dar 243, então vai ficar assim, ó, 243, é igual a x menos y. Eu tenho também que o log de x mais y na base 5 vale 3. Aplica a definição, ó, 5 elevado ao cubo é x mais y. Então, vai dar 125, que é 5 vezes 5 vezes 5, é x mais y. Monta um sistema, ó. X mais y é 125 e x menos y, então uma boa questão também, ó, 243. Soma essas equações, ó. Menos y com menos y foi embora, vai ficar 2x. Soma aqui, 5 mais 3, 8, 2 mais 4, 6, 368. Ou seja, o x vale 368 dividido por 2. Se eu dividir 368 por 2, ó, vai dar 184, né? Então, 184, tá? É o valor do x. Então, vamos deixar destacado aqui, ó, x é igual a 184. E aí eu posso trocar em alguma equação para poder descobrir o valor do y, né? O que você achar mais fácil. Eu vou trocar logo nessa x mais y, era 125. A partir do momento que eu sei que o x é 184,
184 mais y é igual a 125. Y é 125 menos 184. E aí vamos fazer essa conta, né? Uma questão um pouquinho trabalhosa, ó. 184 tirando 125. 7, 14 tira 5, dá 9. 7 aqui tirou 2, dá 5, dá 59, né? Menos 59. Então, ó, o valor de y, acreditem, vai até o final. O valor do y é menos 59. E aí o cara pediu o seguinte, ó. O valor, na verdade, de log de 3x, ou seja, 3 vezes 184, menos 8y. Menos 8 vezes menos 59. Como eu falei, acredita, na base 2. Está estranho, mas vamos ver. Gente, 184 vezes 3, ó, vamos fazer essa conta aqui. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 8, 24. Com 1 dá 25. 3 vezes 1, 3. Com 2 dá 5. Vai dar 552. Vamos fazer 59 vezes 8, ó, que ali vai ficar positivo. 9 vezes 8, 72, sobe 7. 8 vezes 5, 40. 40 mais 7, 47. Então ficou, ó, 472, né? Mais 552. Ih, rapaz, que número é esse, ó? Na hora de somar, 4, 12, 1024. Então, ó, ficou assim, ó. Essa soma inteira dá 1024. Então, eu já fiz tudo aqui, né? 3 vezes 184, 8 vezes 59. Você foi acompanhando comigo, né? E aí vai ficar assim, ó, resultado. Log de 1024 na base 2. Você pode decompor esse 1024, ou você pode igualar isso a qualquer valor. Iguala esse valor a um V, por exemplo, né? E aí eu posso falar, ó, usar a definição de log. Qual é a definição de log, ó, que eu te ensinei? 2, né, elevado a esse valor, 2 elevado a V é 1024. Você decompondo o 1024, né? O que é decompor o número? Pegar e ir dividindo assim, né? Por 2, 512, por 2, 256. Se você decompor o 1024, você vai descobrir que, na verdade, ele é 2 elevado a 10. E aí, ó, bases iguais, quando eu tenho bases iguais, é só igualar os expoentes. Então, os expoentes ali, ó, bases iguais, iguala os expoentes. O V é 10. Então tá lá, gente. O gabarito letra E. Eu poderia também aqui na hora desse 1024 ter pegado assim, ó, log de 1024. Eu já poderia ter colocado que é 2 elevado a 10 na base 2. Caía com esse 10 aqui multiplicando, a regra do peteleco, ó, também era uma outra solução rapidinho, ó. Log de 2 na base 2 é 1, 10 vezes 1 dá o mesmo 10 que você tinha achado aqui, ó. Tá? Então, são duas formas de você encontrar a solução. Próxima questão. Essa questão é muito importante, hein? Quando o cara colocar para você uma equação exponencial que não está na mesma base. Quando acontecer isso, a dica é fazer o seguinte, coloca log nos dois lados. Então, vai ficar assim, ó, log de 10 elevado a x. Toda vez que tiver uma exponencial, né, onde o cara não colocar para você ali, ó, na mesma base, 10 e 20 não tem a mesma base. Bota log de um lado e log do outro. Dá um peteleco com o expoente, x vezes log de 10 é a mesma coisa que y vezes log de 20. Gente, 20 eu conheço ele como 2 vezes 10. Log de 10 vale 1. Sabia disso? Então vai ficar x vezes 1 é igual a y vezes multiplicação de log aqui, ó, log de 2 vezes 10, vira uma soma, log de 2 mais log de 10. Como eu já sei que o log de 2, ele falou na questão que é 0,3, ó, x vezes 1 é x, vai ficar x é igual a y, que multiplica log de 2, que é 0,3, segundo o problema, mais o log de 10, que vale 1. Então, ó, passa esse y dividindo, está multiplicando, eu cheguei à resposta da questão. X sobre y vale 1,3. E aí tá lá, gente, prontinho o gabarito, ó, eco. Próxima, equação logarítmica. Bom, como é que eu resolvo uma equação logarítmica?
igual você faz com logaritmos, usa as propriedades. Por exemplo, ó, eu estou somando dois logs. Ao somar dois logs, eu junto ele numa multiplicação. Então vai ficar log de x mais 3 vezes x menos 2, juntando os logs em um só. Se estiver somando, junta numa multiplicação. Se tiver numa diferença, junta numa divisão, tá? Isso aqui na base x vale 2. Usa a definição do log, ó. Coisa rápida. Base elevado ao resultado, x elevado a 2 é o logaritmando, que é x mais 3 vezes x menos 2. Aplica distributiva, veja bem, ó. Distributiva por cima e por baixo, vai ficar x ao quadrado é igual a x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 2 é menos 2x, 3 vezes x é 3x e 3 vezes menos 2 é menos 6. X ao quadrado de um lado e do outro você vai cortar. Menos 2x mais 3x, ó, aqui vai ficar zero, né? Joga logo esse menos 6 aqui para o lado direito, esquerdo, desculpa. 6 menos 2x com 3x vai dar x. X é igual a 6. Gente, não tem problema nenhum, né? E aí a pergunta dele é o seguinte: o número de soluções reais, você só tem uma solução. Toda equação logarítmica, no final, o valor de x eu tenho que testar. Pode ser mentalmente ou pode testar de fato mesmo. Isso mentalmente já está bom. O que você tem que garantir? Ó? A partir do momento que eu falei lá que log de x mais 3 na base x, a garantia que eu falei para vocês no iníciozinho da aula é que esse número, o logaritmano, precisa ser maior do que zero e esse número que é a base precisa ser maior do que zero e precisa ser diferente de 1. O 6 obedece tudo isso. Se eu trocar aqui por 6, 6 mais 3 é 9, maior que zero. Se eu trocar a base por 6, é maior do que zero, diferente de 1, então ele serve. Serve para o outro também, ó. 6 menos 2 dá 4, maior do que zero. Base 6, base maior que zero, diferente de 1, então 6 vale. Se na hora de trocar, em um dos casos, ficar negativo, você descarta aquela raiz não serve, tá bom? Ali aquela raiz serve, então só tem uma única solução. Próxima questão, gente, estamos encerrando. A última de equação, a gente fala rapidinho sobre uma inequação ali, para não deixar furo, um completão de log. Bom, o valor de x que satisfaz. De novo, eu tenho uma soma, muito comum o cara colocar isso com uma soma, juntar a soma numa multiplicação. Vira x menos 2 vezes x menos 4. Se fosse uma diferença, divisão. Ó, na base 3 é igual a 1. Ó, faz a definição do log. Ao fazer a definição do log, ó, base elevada ao resultado é o logaritmando. Então, ó, 3 elevado a 1, você pode colocar primeiro o logaritmando, você que sabe. 3 elevado a 1 é o produto x menos 2 vezes x menos 4. Tá? E aí aplica a distributiva. Vamos lá, ó. X vezes x, x vezes menos 4, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4 é menos 4x por baixo, ó. Menos 2x, menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Isso tudo aqui é igual a 3. Daí, gente, ó, joga esse 3 para cá, vai ficar 0 na esquerda. X ao quadrado menos 6x, que é menos 4 com menos 2. O 8 já estava aqui, vai receber esse 3 que foi para o outro lado, menos 3. Olha essa equação do segundo grau, ó. Pode botar o 0 lá na esquerda da igualdade ou o 0 na direita da igualdade, tanto faz, tá, gente? Vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5, que é 8 menos 3, é igual a 0. Você tem uma equação do segundo grau, você pode resolver ela por Bhaskara, fórmula de Bhaskara, delta igual a b ao quadrado, ou você pode fazer soma e produto, né? Quando A é 1, gente, olha o macete aqui. Quando A é 1, a soma é o do meio com o sinal trocado, a soma é o 6, e o produto é exatamente o último, 5. Quais são os valores, então? Ó, somados dão 6 e multiplicados, né, o produto entre eles dá 5. 1 e 5. X igual a 1 ou x igual a 5. Patrick, não gostei desse jeito. Tudo bem, faz o Bhaskara e aí você vai achar essas duas raízes também, 1 e 5. Só que ele falou assim, ó, o cara foi bonzinho, o valor de x que satisfaz. Ele falou um valor só. Se ele coloca 1 em 5, meio mundo, né? Lógico, o aluno que sabe desenvolver a questão ia
e o desatento, né, ia marcar lá 1 e 5. Porque o cara esqueceu da condição de existência. 1 e 5 são os valores do x, mas será que serve como raiz? Como é que eu testo? Se aquele valor, ao trocar lá, ficar negativo, ele não serve. Você repara, se eu trocar o 1 aqui no x menos 2, vai ficar 1 menos 2, ó, que dá menos 1, dá negativo. Se eu trocar o 1 aqui, ó, 1 menos 4, vai dar menos 3, negativo. Se um deles ficar negativo, já não serve mais. Esse valor não serve. O único valor que serve é o 5, ó, que se você trocar ali, tanto ó, x menos 2, 5 menos 2 dá 3, positivo, serve. 5 menos 4, 1, positivo, serve. Toda a equação logarítmica você precisa trocar no final, não esquece disso, tá bom? Ó, rapidamente eu vou dar um exemplo aqui de uma inequação com log. Vamos supor que eu tenha um log, log de A na base B é maior do que x. Tem um lance para a inequação, você não pode esquecer. Quando a base é maior do que 1, você permanece com um símbolo ali, ó. Se for maior, continua sendo maior. Agora, se a base for o número entre o 0 e o 1, você vai inverter o símbolo. Se base... Ah, Patrick, se a base for negativa, aí não existe o log, tá? Então, ó, você não pode esquecer disso. Base maior do que 1 permanece com o símbolo. Se tiver maior, continua maior. Se a base for um número entre o 0 e o 1, você vai inverter isso. Dá um exemplo? Ó, vou te dar um exemplo. Log de x menos, vou botar aqui, x menos 2 na base 1 sobre 3 tem que ser maior que menos, vou botar assim, menos 3, tá? E aí, ó, olha a propriedade que a gente vai fazer, ó. A gente vai resolver como se fosse uma propriedade de definição de log. Como é que eu fazia lá na definição do log? A base elevada ao logaritmando, ou melhor, a base elevada ao logaritmo é o logaritmando, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Se a base for maior do que 1, o cara vai ficar assim, ó, A tem que ser maior que B elevado a x. Agora, se a base estiver entre o 0 e o 1, vai acontecer isso aqui, ó. O A vai ter que ser menor que B elevado a x. É só inverter o símbolo. Ao invés de maior, vira menor. Nessa questão aqui, se você reparar, ó, aqui era um menos, não lembro quanto, menos 3. Eu coloquei aqui. A base é um número entre o 0 e o 1. 1/3, né? É um número que está entre o 0 e o 1. Então, ó, eu posso falar que a base elevada ao cara, o menos 3, dá esse malandro aqui. Quando a base está entre o 0 e o 1, a gente tem que inverter esse símbolo. Então, vai ficar assim, x menos 2, ao invés do símbolo de maior, porque a base está entre o 0 e o 1, ele inverte, fica menor que 1 sobre 3 elevado a menos 3. Daí, toda vez que eu tenho um expoente negativo, inverte a fração. Então, ó, isso não tem nada a ver com log, o log acabou, tá, gente? Agora é uma propriedade de potência. X menos 2 menor. Esse expoente negativo inverte o cara, vai ficar 3 sobre 1. Ó. Vai ficar 3 sobre 1 elevado a 3. Ou seja, x menos 2 tem que ser menor que 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3 vezes 3. Jogando esse 2 para o outro lado, a gente chega à conclusão que o x tem que ser menor que 27 mais 2. Ou seja, x tem que ser menor que 29. Com certeza vai ter essa alternativa lá, porque o cara não é bobo. Aí tu vai falar, pô, não está certo. Calma, toda inequação logarítmica, no final eu tenho que botar uma coisa. O que? A condição de existência. Gente, isso é uma pegadinha que pode cair na ESA, guarda isso que eu estou te falando. Em inequação com log, tá? Ao fazer a conta, no final eu tenho que pegar a interseção com a condição de existência. E o que é a condição de existência? Ó, só para a gente fechar a nossa aula aqui de hoje. Ó. A condição de existência, que eu vou chamar carinhosamente de CE, ela diz que o logaritmando, que é aquele A, precisa ser maior do que zero. Isso a gente já comentou no início da aula. Ou seja, eu preciso nessa questão específica garantir para você a condição de existência. Eu preciso garantir
que x menos 2 tem que ser maior do que 0, ou seja, x tem que ser maior do que 2. Tá bom, Patrick, mas e a resposta? Gente, a resposta vai ter que ser a interseção entre a resposta que você encontrou e a condição de existência. Isso vai ser a solução da sua inequação. Então, para finalizar, ó, x tem que ser um número menor que 29 e maior que 2. Muita gente já vai sacar que x é um número entre o 2 e o 29. Se você não conseguir visualizar isso, não tem problema. Para finalizar, agora eu vou botar aqui, ó, duas retas, né? Uma, o x é menor que 29. Então, eu vou marcar aqui o 29 menor que 29, ó, esse riscado assim. E o outro eu ia falar assim, ó, o x é maior do que 2. Então, eu ia pensar no 2 ali, maior do que 2, ó. Repara, qual intervalo é comum para os dois? Ó? É a interseção, né, que a gente fala. Comum para os dois é do 2 até entre o 2 e o 29. Ó. Então, a gente fala que é a solução do problema. Ó. O entre a gente sempre representa assim com a pontinha virada para a esquerda. O x é um valor que está entre o 2 e o 29. E está lá a solução. Tudo bem, gente? Espero que tu tenha gostado desse vídeo, beleza? Aqui tá, ó, especialzão de log, falando sobre equação, inequação, definição e as propriedades de log. Valeu? Um abração.